E hoje a gente está terminando a nossa série. Antes de eu falar da série, eu queria te fazer uma pergunta um pouco, talvez desagradável, né? O que te causa náusea? Não sei de qual time você é, né? Mas não sei se você sabe também que náusea é aquela sensação que algo não desceu. Náusea é uma repulsa física, é uma reação do seu corpo que faz o estômago revirar do avesso por alguma coisa que está te incomodando, né? E ela é uma reação e ela vem por algumas situações que o cérebro manda para o seu corpo, por exemplo, algo que é agressivo, algo que é tóxico, algo que é repulsivo, né? Então o estômago reage imediatamente, mas cada um tem náusea de uma coisa, não é verdade? Então eu não sei se você é de qual time, eu vou falar alguns times hoje aqui, e aí você vai poder se identificar. Por exemplo, tem o time do cheiro forte. Então é o time do perfume forte que dá vontade de vomitar. É o time do cheiro de cigarro. É o time daquela fralda de cocô de criança. Né? É o time do cheiro de esgoto que faz você ficar assim. Mas tem também o pessoal do nojo. Então a turma do nojo é aquele pessoal que quando vê alguém vomitando, já vai junto. Né? Aquela pessoa que não dá para deixar o irmão vomitar sozinho. Você tem que vomitar junto. É aquela comida com mofo, você vê, em algum lugar. São texturas, às vezes, que te incomodam, tipo uma gema mole. Né? Tem a turma também do ambiente desconfortável. Então é aquele ambiente abafado, é o busão lotado, quente. Né? É aquele lugar com calor intenso. Tem o pessoal do movimento, que é aquela pessoa que não pode estar num barco que começa a vomitar, ou aquelas estradas indo para o Rio, estrada de Petrópolis, que é aquelas curvas todas, e aí você já fica para fora, né? Igual aquele cachorrinho com a língua para fora no carro. Então, se você é essa pessoa do movimento, seja de carro, seja de ônibus, seja de barco, seja de avião, gente, ultimamente barco tem me deixado com muito enjoo. Estou ficando velho. Quando eu era criança, eu entrava no barco e ficava lá, mas hoje em dia, na hora que ele começa a chacoalhar, eu já sinto o meu estômago revirando. Então, eu acho que eu sou do time do movimento. Ou se não, leitura em movimento, né? Você resolve ler alguma coisa, mexer no celular enquanto você está viajando, e aí já começa. Acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Não, é você que está lendo mesmo. E emoções fortes. Emoções fortes, por exemplo, tem gente às vezes que quando tem uma decepção muito grande tem vontade de vomitar. Tem gente que às vezes tem uma notícia chocante e tem vontade de vomitar. Ou uma discussão muito intensa que te deixa com o estômago todo embrulhado, ansiedade, pânico. Essas coisas todas podem nos dar essa ânsia, né? E dentro das emoções fortes existe uma que eu queria destacar hoje, que é a indiferença. Indiferença é pior que raiva, porque às vezes quando a pessoa está com raiva, ela pelo menos mostra que se importa, né? Agora, indiferença é como se fosse um gelo e tem vezes que indiferença causa náusea. Por quê? Porque às vezes você investiu naquele relacionamento. Às vezes você se entregou completamente, a pessoa é completamente indiferente a você. É como aquele casamento que virou só uma sociedade de pagar conta, sem paixão, sem briga, sem vida. Sabe? Aquele casamento que é vivo, mas é morto. E a gente faz tudo para evitar essa sensação de náusea. Às vezes a gente toma remédio, a gente abre a janela, a gente corre para o banheiro. Mas a náusea, então, está falando assim, olha, isso não pertence ao meu corpo. Tem alguma coisa que está me incomodando, tem alguma coisa que me faz ficar a ponto de vomitar. É exatamente nesse ponto que a gente está nas 7 igrejas. É nesse ponto em que nós chegamos nas 7 igrejas, na última igreja do Apocalipse. Se você não sabe, nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e como um check-up de Jesus a respeito da nossa fé. E é exatamente hoje que nós vamos ver o que gera em Jesus a vontade de vomitar. O que gera no próprio Cristo uma vontade de cuspir para fora. Sabe aquele negócio que você põe na boca e... É isso que ele está falando aqui nesse texto. Então vamos ler. A igreja de Laodiceia, a pior, né? Aqui a gente tem que falar assim, eu nunca quero ser como Laodiceia. Está escrito, escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico,
Compre também roupas brancas, para que não se vergonhem de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção! Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, é uma palavra muito dura. E nós precisamos do seu Espírito Santo para poder gerar vida nos nossos corações com ela. Eu oro para que ela seja vida na vida de cada um que está aqui. Seja um visitante, seja um crente antigo, independente. Se alguém está aqui, se essas pessoas estão aqui ou estão nos escutando pela internet, é porque o Senhor quer falar com ela nessa manhã. E eu oro, Senhor, seja feito o teu querer. Que a sua palavra seja vida e que eu possa ser realmente um vaso em suas mãos para comunicá-la de forma fiel e saudável em nome de Jesus. Amém. Gente, a igreja de Laodiceia, ela não tem nenhum elogio. Na igreja, em algumas igrejas, Jesus tem elogios e tem uns poréns. Nós vimos semana passada com Daniel que Filadélfia era aquela igreja perfeita, né? Aquela igreja que Jesus não tinha nada contra ela. Mas aí nós chegamos no auge do problema espiritual que é Laodiceia. E não sei se você sabe, mas aqui no mapa, né, da atual Turquia e da antiga Ásia Menor, Laodiceia está logo aqui no final, a cerca de 60 quilômetros de Filadélfia. Então o que acontecia era que o comércio, as cartas, tudo começava por aqui e tinha uma rota, e Laodiceia estava num lugar muito estratégico dentro dessa rota comercial, dentro do comércio, ali do Antigo Mundo, porque ela estava a 160 quilômetros de Éfeso, que era ali onde as embarcações chegavam, né? E também ela era uma entrada para a Síria. Então o comércio passava ali, ela estava num vale que chama Vale do Rio Lico, eu vou mostrar isso para você, e era uma cidade muito rica por causa disso. Uma cidade que ostentava, uma cidade exibida, era a cidade dos milionários, era a Beverly Hills do mundo antigo. E aqui você vê algumas qualidades mundanas de Laodiceia. Laodiceia era um centro bancário. Então era o lugar onde tinha os bancos, onde tinha os donos de banco, onde tinha ouro, onde eles transacionavam, né, as moedas, onde eles faziam essas transações financeiras. Era um centro têxtil extremamente avançado e famoso, né, como hoje nós temos aqui o nosso bazar de coisas maravilhosas e muito bem feitas, da alta moda. E um destaque aqui na indústria têxtil deles é que eles tinham uma famosa lã negra. Então a lã negra que eles usavam, ela era famosa no mundo todo e exportada para o mundo todo. E além disso, eles tinham um centro médico muito avançado, que eles tinham uma pasta, que era como um colírio, que curava os olhos. Que era também usada em toda a região ali. Então eles se sentiam assim, abastados, poderosos, famosos, bonitos e cheirosos. Hollywoodianos. Eles não precisavam de nada. E a gente teve 2 terremotos nessa época, não sei se você lembra disso nas últimas pregações, mas 17 depois de Cristo tem um terremoto que pega ali Tiatira, Filadélfia, e pega também Laodiceia. Mas também em 60 depois de Cristo tem um terremoto que devasta tudo. E normalmente quando tinham esses terremotos, eles destruíam a cidade, o que acontecia? A Roma mandava ajuda, mandava dinheiro, mandava pessoas para reconstruir a cidade, porque a cidade não conseguiria se reconstruir sozinha. E o que aconteceu então em Laodiceia em 60 depois de Cristo? Laodiceia falou assim: eu não preciso do seu dinheiro, Roma. Eu sou rica. Eu posso me reconstruir. Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso da ajuda do Estado. Pode deixar que a gente mesmo resolve tudo, né? Então, era uma cidade tão rica, que ela não sentia necessidade de Deus. E, além disso, tem uma outra coisa muito interessante em Laodiceia, que ela estava num centro de águas térmicas, porque como ela estava num vale, e a gente pode ver isso aqui, como ela estava num vale, ela estava nessas três cidades irmãs, que é Hierápolis, Colossos. Aqui está a rota comercial, e a rota comercial ela funcionava de leste a oeste, de norte a sul, então fazia com que Laodiceia fosse uma cidade muito especial, porque ninguém viajava pelas montanhas, todo mundo viajava pela planície. Então Laodiceia estava bem no centro, e aqui está o rio Lico, e aí você tem essas 2 cidades, Colossos e Hierápolis. Eu não sei se você sabe, mas a igreja em Colossos, ela foi fundada por um cara que chama Epáfras.
E esse Epáfras, bem provavelmente, foi quem pregou também em Hierápolis e Laodiceia. Se você lê a carta aos Colossenses, que Paulo manda aos Colossenses, Laodiceia é citado o tempo inteiro. No capítulo 4 fala assim, olha, que essa carta seja lida também em Hierápolis e em Laodiceia. Então era uma região que as igrejas conversavam, eram cidades irmãs. E você vê aqui, por exemplo, que Colossos está a 18 quilômetros, e Hierápolis está a mais ou menos 10 quilômetros. E Hierápolis era famosa, eu não sei se você sabe, é famosa até hoje. Você compra passagem de avião e vai passar férias na Turquia, e você vai para essa região da antiga Hierápolis para poder se banhar nas águas térmicas que brotam do chão. São águas que estão aí a 36, 38 graus Celsius, e que tem esse poder de relaxamento, e entendia-se naquela época que tinha poder de cura. E essa água, então, ela vinha encanada para Laodiceia, porque também tinha a água de Colossos. A água de Colossos era uma água montanhosa, então uma água pura, uma água refrescante. Mas o rio Lico, que estava ali, logo passando em Laodiceia, ele não era potável. Então eles precisavam de buscar água em outros lugares, e eles buscavam água principalmente ali de Hierápolis. E o que acontecia? A água que vinha de Hierápolis, ela saía de lá quente e chegava aqui morna. Ela não chegava fria, ela chegava morna. Ela saía de lá com vários minerais ao longo desses aquedutos. E o que acontecia? Esses minerais se misturavam na água morna, e a pessoa, quando colocava aquilo na boca, ela tinha ânsia de vômito. E é dentro dessa verdade que Jesus começa a falar para essa igreja, que era como essa cidade. Ele começa falando, eu sei de tudo que você faz. Ele fala, olha, você não é nem frio e nem quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro. E quando ele fala tudo o que você faz, as suas obras, né? Jesus está sendo, ou tem aqui um tom irônico. Porque ele está falando o seguinte, eu sei quais são as suas obras, ou seja, você não tem obra nenhuma. Você não tem agregado em nada para o reino de Deus e para a sua justiça. Jesus fala assim, olha, vocês não estão nem aí para o reino de Deus. Vocês não estão nem aí para que mais pessoas conheçam a Jesus, ou me conheçam, ou que mais cristãos se tornem mais parecidos com Jesus. Sabe, a igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada. Era uma igreja que entre o pessoal da igreja e o pessoal da cidade não tinha diferença nenhuma. Ela se sentia independente de Deus. É o que nós chamamos de a teologia do morno. E muitas pessoas, e muitos bons teólogos, eles enxergam o morno, o quente como o muito espiritual e o frio como o desviado, ou que não conhece Jesus. A gente só vai saber disso quando a gente encontrar com Jesus. Mas eu vejo que pelo contexto é um pouco diferente. Porque Jesus fala assim, olha, quem dera se você fosse um ou outro. Eu não acho que Jesus quer que ninguém não conheça Ele. E se você olhar para aquilo que eu falei agora, Hierápolis, água quente, água termal, água que cura, água que transforma. Colossos, água pura, água gelada, água que refresca. Então as duas águas que vinham dessas duas cidades eram águas que faziam a diferença na vida dessas pessoas, mas a água morna não serve para nada. É como Jesus fala no Sermão da Montanha, assim que ele fala qual que é o coração de um bem-aventurado, ele fala assim, cara, que vocês têm que ser luz do mundo e sal da terra. Mas se você não for luz, ou esconder a sua luz, não serve para nada. E se você for um sal que não salga, que não gera gosto para que as pessoas conheçam mais de mim, que não gera sede por mais de mim, você só serve para ser pisado. É isso que ele está falando para essas pessoas mornas. E ele continua falando, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Ou estou a ponto de cuspir você, ou a ponto de te vomitar. Então ele fala assim, a sua apatia espiritual me causa náusea. Então se te perguntarem, o que causa náusea em Jesus? Apatia espiritual. Talvez Jesus ele tenha aquele sentimento de que ele entregou tudo, inclusive a própria vida por nós, e a gente não está nem aí para ele. Isso acontece, né? Sabe aquele relacionamento que você entregou tudo e a pessoa fica apática em relação a você? Você fica extremamente chateado com isso. Não é esse tipo de relacionamento que você quer. Essa igreja, ela pregava um evangelho que não era ameaça para os judeus, que não gerava nenhum tipo de perseguição ou transformação na população e nem nas pessoas da igreja, e tampouco também tinha falso profeta, tinha imoralidade sexual. Gente, ela era o que nós chamamos de igreja nominal e acomodada, os famosos religiosos de domingo. Então, em vez de transformar a cidade com o evangelho,
a igreja tinha se conformado ao padrão de vida e à forma de viver da cidade. O Grant Osborne, que é um comentarista incrível de Apocalipse, olha o que ele fala. Com efeito, Cristo está dizendo: gostaria que você estivesse curando espiritualmente como as fontes termais de Herápolis. Desejo que você seja espiritualmente refrescante como a água fria e pura de Colossos. Você não o é. Você é totalmente ineficaz, desprovido de obras e inútil a Deus. E você me deixa doente. Gente, pensa comigo. Jesus não morreu na cruz só para te dar um passaporte para o céu. Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida, para te fazer a imagem e semelhança dele, e para você transbordar em boas obras, para que você transborde Jesus, para que você, onde você passar, as pessoas vejam Jesus em você. Jesus está falando para esse povo: vocês são inúteis espiritualmente. Imagina você ouvir isso da boca de Jesus. Meu querido, você acha que você está bombando, né? Com seu carro, com a sua roupa, fashion, com seu colírio, mas você é inútil. A igreja tem a temperatura do mundo. Vocês se acomodaram. Mas o que nós estamos fazendo, Jesus? Aí Jesus fala: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Gente, esse pessoal, eles estavam envolvidos pelo prazer mundano, pelo status terreno, desfrutando de riqueza, sabe? E não fazendo nada para Jesus. É como se eles estivessem numa igreja que prega a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade te ensina que Jesus morreu na cruz para te fazer rico. Te ensina que se você tem Jesus e é fiel a Jesus, você vai ficar cada dia mais abastado. E a sua espiritualidade é medida pelo tanto que você tem, e não pelo que você é em Jesus. E se você não tem, se você está passando por alguma dificuldade, é porque tem pecado aí. E tem a teologia do coach, que é a teologia do bem-estar. Se você se você está se sentindo bem e está tudo bem, que mal tem? Não é verdade? Se as pessoas estão te perseguindo, tem alguma coisa errada, é Satanás. Se você está passando por uma prova, se você está sofrendo, você não pode sofrer. Jesus não morreu na cruz para você sofrer. E aí a gente esquece de olhar que todos os apóstolos sofreram durante toda a sua caminhada. Que João está escrevendo de uma ilha de Patmos, exilado, porque ele falou que Jesus é Deus e César, o imperador, não é Deus, e eu não arredo o pé dessa verdade. Os outros apóstolos já estavam mortos, porque eles não negaram o nome de Cristo, porque eles foram todos martirizados. E o que um coach falaria para um Pedrão que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer igual o seu Salvador morreu? Gente, eles achavam que estava tudo bem. Sabe por quê? Porque eles não reconheciam a diferença entre riqueza material e riqueza espiritual. Eles tinham os olhos cegos para isso. Porque para eles, riqueza material significava igual a riqueza espiritual. Então, a riqueza material deles, ela se tornou um ídolo e deu a eles uma falsa sensação de que eles são abençoados, ou que eles estavam cheios de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu sou rico, eu estou bem de vida, meu casamento está estável, meus filhos estão na faculdade, né? Eu não preciso de nada. Igualzinho, Laodiceia falou para Roma, quando eles precisavam de ser recompostos ou refeitos depois do terremoto. O problema deles, gente, o problema aqui não é o dinheiro. Ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, não mostra o tanto que você é abençoado. Mostra o tanto de responsabilidade que você tem para o reino. Porque quem mais tem, mais será cobrado. Quanto mais dinheiro você tem, meu querido, mais você tem que dar para o reino, percentualmente. E se você tem muito, e acha que a maioria tem mais do que 99% da população mundial, você precisa bater seu joelho no chão e falar assim: Jesus, o que você quer fazer com as minhas riquezas? Como é que eu posso agregar para o seu reino com as minhas riquezas? Então o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é que traz essa falsa segurança. O amor ao dinheiro é que você coloca o dinheiro como sua maior segurança e não Jesus. Porque quando Jesus é a nossa maior segurança, o dinheiro é um meio. E ele pode pedir para você tudo, ele pode pedir para você metade, ele pode pedir para você 10%, 15%, ele pode pedir para você abençoar aqui, abençoar ali, mas você sabe que o seu provedor e a sua segurança está em Jesus. Ele vai te direcionar
para fazer as coisas. Qual que é o lugar das riquezas, da fama, do poder, das roupas na sua vida? Aí Jesus fala assim, se você está com esse coração, sabe o que você é? Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Gente, ouvir isso é osso. É osso. Mas como que eu posso ser infeliz achando que eu estou feliz? Porque se eu estou me sentindo feliz, como é que eu sou infeliz, não é verdade? E é isso que Jesus está trazendo. Ele fala, cara, você está feliz com seus ídolos. Você está feliz com as suas riquezas, você está feliz com a sua fama, você está feliz com o seu poder. O problema disso tudo é que isso se tornou a sua principal fonte de alegria, o seu motivo de viver. E se eu tirar isso da equação, você vai desabar. Jesus está dizendo essas coisas, gente, porque Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Jesus está dizendo essas coisas porque quando Ele não é o primeiro em nossas vidas, por mais que a gente ache que está bombando, que está tudo certo, nós somos infelizes, porque a verdadeira felicidade é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Porque a verdadeira felicidade se encontra nele. O verdadeiro tesouro é o próprio Cristo. É o próprio relacionamento que você tem com Deus. Nada nesse mundo. Nada nesse mundo, e nós estamos vendo no meio evangélico, pessoas se perdendo no meio das riquezas, e se afastando do Senhor, e comendo do melhor dessa terra, e viajando para cidades que têm o melhor dessa terra, e Jesus está a ponto de vomitar essas pessoas. E está derrubando uma por uma, porque Ele liga para a sua igreja, Ele vai falar isso mais para frente. Ele está falando, você é infeliz, mas você é miserável e pobre. Você acha que a sua roupa linda da Dior, sua bolsa, você acha que a sua bota, seu cinto da Gucci, você acha que você está bombando, mas você está perdido nos seus ídolos. Você é pobre para mim, você é tão pobre que você só tem dinheiro e roupa. Você está nu. Sabe quando ele fala que está nu, ele está falando assim, olha, você está achando que você vestiu o novo preto, né, que é a lã negra, está te fazendo bonito aos olhos de Deus? Está fazendo bonito aos olhos do povo. Todo mundo quer ter essa roupa de 30 mil reais que você tem aí, que você está desfilando com ela. Não tem problema com a roupa de 30 mil não, você tem dinheiro para ter, meu irmão, pode comprar. Agora, quanto você está dando para o reino? Ok, mas a sua roupa, o seu dinheiro é incapaz de tirar a vergonha do seu pecado diante de Deus. A vergonha do seu orgulho, a vergonha da sua ganância, a vergonha das suas tentações, a vergonha da sua distância que você está de Deus, porque você está perdido nos seus próprios desejos, o seu coração está completamente longe de Jesus, você está nu, e nada que você comprar, meu querido, vai te dar essas vestes que você precisa se revestir de Jesus. Você precisa de colírio, você está cego. O seu colírio é famoso, mas você tem uma cegueira espiritual. Você não consegue enxergar a verdadeira realidade. E o Simon Kistemaker, olha o que esse cara fala sobre esse versículo. Não precisar de nada é um pensamento inconcebível para o crente verdadeiro, que depende de Deus em cada momento do dia e da noite, para alimento e bebida, abrigo, roupa, proteção, nutrimento espiritual, encorajamento, consolo, amor, alegria, felicidade e muitas outras bênçãos. A autossuficiência é o cúmulo da arrogância espiritual. Vamos ler de novo? A autossuficiência é o cúmulo da arrogância espiritual, pois nela a fé e a confiança no Senhor não funcionam mais. Lá no fundo do seu coração, quanto que você realmente tem dependido de Jesus? Lá no fundo. O que você tem colocado diante de Jesus para que Ele te ajude? Porque aquilo que você não coloca diante dele, você não precisa dele, não é verdade? Então qual tem sido o seu clamor diante de Jesus nos últimos dias? Como tem sido a sua oração nos últimos dias? Olha o que sai da sua boca, olha o que sai da sua mente em meio às suas orações, e veja o que você tem pedido, e veja onde estão, aí, onde você reconhece a sua pobreza, e onde você não reconhece a sua nudez, a sua pobreza. Em que área você não quer a ajuda de Jesus? Eu lembro que durante muito tempo eu não queria a ajuda de Jesus na área da mulherada, porque eu queria sair por aí pegando todo mundo.
Eu não queria a ajuda de Jesus na minha sexualidade, eu queria viver do jeito que eu quisesse. Até um dia que eu entendi que eu tinha que entregar tudo. E pedir para ele fazer o querer dele, não o meu querer mais. E aí Jesus, ele traz a prescrição. Falou, gente, isso aqui é a sua doença, mas deixa eu te dar aqui a minha prescrição. E aí ele fala, eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Gente, eu buguei nesse lugar aqui. Eu fiquei olhando para isso, e escrevia uma coisa e desescrevia. E orava, e lia um comentarista, e lia outro, e ouvia uma pregação, e ficava assim, gente, o que Jesus está falando? Quando ele fala eu o aconselho, é interessante, que ele está trabalhando com pessoas que estão no meio bancário, no comércio, com vendedores de medicina, com pessoas da alta moda, e ele está se colocando então como mais um vendedor, não é verdade? Então eu te aconselho pegar essa aqui, porque essa marca aqui é muito boa, eu sei que as pessoas da sua área médica vão amar quando você chegar lá no congresso com esse jaleco negro. Ele fala assim, olha, eu te tenho uma escolha, eu acho que você deveria comprar de mim. Aí é pior ainda, porque ele falou assim, como que alguém que é miserável, pobre, pode comprar alguma coisa de Jesus? Como que alguém que não tem riquezas pode comprar alguma coisa? Como que alguém que é espiritualmente miserável? A primeira coisa que Jesus está falando é o seguinte, não tem nada nesse mundo que você compre que vai suprir o que você precisa. Só eu posso vender isso para você. Você precisa comprar de mim. Eu não sei se você conhece a parábola das 10 virgens. E as 10 virgens, metade delas, quando Jesus aparece e volta, elas estão prontas para Jesus, e a outra metade está faltando alguma coisa. E elas falam assim, Jesus está chegando, a minha lamparina vai apagar, me dá óleo. Ela fala assim, cara, você vai ter que comprar óleo. Só que era de noite, gente, naquela época não tinha Araújo 24 horas. Está entendendo? Naquela época não tinha essas coisas, naquela época fechou. O que o texto está nos ensinando é a mesma coisa que ele está falando aqui, que nós precisamos estar todos os dias nos alimentando de Jesus e nos enchendo de boas obras, e dele, e de quem ele é. E todo dia nós temos que estar preparados para que se ele voltar hoje, nós estamos cheios de Jesus em nós, e cheios de boas obras ao nosso redor, para ele falar assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então como é que esse povo compra isso? Aí nós temos um texto do profeta Isaías, e o profeta Isaías é um profeta que está ali, 3.000 anos antes disso, 3.000 anos atrás em relação a isso, 1.000 anos antes disso. E o profeta Isaías, ele é um profeta que fala muito sobre Jesus, e que Jesus estava voltando, e que ela estava vindo, e como é que ia ser o sacrifício, quem Jesus era. E no capítulo 55 de Isaías, olha o que traz. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. O que Jesus está falando é que só Ele pode dar, mas o preço é de graça. O que ele está falando é que nós precisamos nos chegarmos a Ele sabendo que Ele pagou um preço caro pelos nossos pecados. Ele encarnou, Ele saiu do céu, Ele abriu mão da sua glória, Ele foi um servo sofredor, Ele sofreu por cada um de nós, e foi fiel a Deus até o fim, e morreu na cruz do Calvário, e pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter novas vestes espirituais, para que os nossos olhos fossem abertos, para que nós pudéssemos ser ricos no céu. E aí Ele traz isso, Ele fala assim, é de graça. Porque nenhum dinheiro desse mundo compra uma espiritualidade madura. Muitos aqui da igreja vão fazer um curso com a gente no ano que vem, chama Fé, Esperança e Amor. É um curso barato, mas esse curso não torna a nossa espiritualidade madura se Jesus não crescer na gente. Você pode ter o que for, meu irmão. Você pode bancar o que for, mas o que nós precisamos é de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, que é construído dia após dia. Dia após dia. E você está vendo que Jesus, ele falou aquilo tudo, gente, palavras duras para a gente e para aquela igreja, mas ele está agindo com graça, ele está falando assim, vem. Eu estou aqui, você pode mudar, hoje pode mudar a sua realidade, hoje pode mudar a sua história, eu vou estender graça para você só tem que vir como um mendigo que não tem nada para poder ganhar, para poder me entregar. Ô moço, me dá um pão.
O moço, me dá a salvação, ô Jesus, me dá a sua vida, Jesus. Jesus, me dá a sua intimidade, Jesus, transforma a minha vida. Nós precisamos de ser como esses miseráveis, os pobres de coração, que verão a Deus. E o que é então esse ouro que ele está falando? E aqui em Isaías nós temos uma pista interessante, que ele fala que nós devemos, deixa eu voltar aqui, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão a vida, farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Como é que nós devemos ir? Com os ouvidos abertos. Nós temos que escutar. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de comprar isso, nós precisamos de viver isso pela fé. Então ele está nos chamando para um relacionamento em que nós ouvimos, em que nós somos transformados. Então esse ouro purificado pelo fogo, ou esse ouro é o seu caráter, o seu relacionamento com Jesus sendo forjado por um fogo. E que fogo é esse? Aí nós precisamos de ir lá em 1 Pedro. Quando Pedro usa essa mesma figura do ouro, ele fala, portanto, alegrem-se, ou seja, fiquem alegres com isso, com o quê? Que ainda agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Olha a diferença de Laodiceia. Eles estão alegres porque eles não têm problema nenhum. Eles estão alegres porque está tudo bem. Eles estão alegres porque a fé deles não está sendo provada. Eles estão alegres porque Satanás não está agindo contra eles. Eles estão alegres porque eles não têm perseguição. Ele está falando assim, olha, você tem que se alegrar quando você tiver provação. Por quê? Porque elas mostrarão que a sua fé é autêntica, verdadeira, genuína. Que você tem uma fé de verdade em Jesus, que Ele não é só um amuleto para te dar as coisas que você precisa, ou que você vai recorrer quando está tudo ruim. Como o fogo prova e purifica o ouro, está vendo? Assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. O que ele está falando? Que não existe riqueza nesse mundo, não existe poder nesse mundo, não existe beleza nesse mundo, não existe prazer nesse mundo que se iguala a um relacionamento verdadeiro, íntimo e genuíno com Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele não é estéril. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Nós andamos glorificando a Deus. E para que a nossa fé se torne cada dia mais uma fé autêntica, uma fé verdadeira, nós precisamos passar por provações. Nós precisamos passar por dificuldades, porque vai purificando e tirando aquilo que não é a verdadeira fé, e levando a nossa confiança para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E esse relacionamento precisa florescer em nós. Esse relacionamento, ele demonstra e nos lembra para que nós fomos criados. Nós somos criados para sermos a imagem e semelhança dele, e para glorificarmos a Jesus. Nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós não podemos ser estéreis. Nós não podemos, e por isso que Jesus quer vomitar, porque ele morreu na cruz, não foi para isso. Mas tem mais coisa para a gente comprar. Compre também roupas brancas, que não se envergonhem da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Gente, roupas brancas. Lembra das roupas negras? Como eu estou hoje. Eu estou totalmente Laodiceia. Não é para rir, é misericórdia, pastor. Misericórdia. Gente, o que ele está falando é que a gente tem que parar de achar que as nossas roupas caras demonstram alguma beleza espiritual. Porque as roupas brancas, elas significam santidade de Deus em nós. As roupas brancas significam que nós temos andado com Ele e temos andado nos lavando todos os dias no sangue do Cordeiro, o sangue que nos justifica, o sangue que nos cobre da nudez do nosso pecado. Eu não sei se você lembra de Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles pegaram folhas e se cobriram, porque eles viram que eles estavam nus. E aí Deus olha para aquilo e fala assim,
Não são as suas obras, não são as suas roupas, não são as suas riquezas. Nada que você pode construir, ser humano, Adão e Eva, vai te justificar diante de mim. E aí ele vai e cobre eles com pelo de animal. Essa é a primeira prefiguração do Evangelho. É a primeira vez que o Evangelho é pregado na Bíblia. Está ali em Gênesis, no capítulo 3. É a primeira vez que nós podemos ver Jesus nas Escrituras. Porque o Filho perfeito, o Cordeiro de Deus, morre em nosso lugar para cobrir a nossa nudez espiritual. Para cobrir a nossa necessidade de Deus, os nossos pecados. Então, gente, o nosso estilo de vida não pode ser tão vazio, tão vazio, tão vazio que você só tem roupa. Você está entendendo? O que ele está falando é que você tem que mudar a sua aparência. Você pode vestir a sua lã negra e pode ir lá no bazar comprar a sua lã negra maravilhosa. Tá bom? Mas o seu sucesso com Jesus está se você desfila por aí com a santidade do reino. Está se você desfila por aí com o caráter do reino. Está se você desfila por aí com o Espírito, com o fruto do Espírito do reino. Sendo um pacificador, trazendo o amor de Deus, sendo longevo, mostrando para as pessoas que independente do tanto de dinheiro que você tem e das roupas que você veste, o mais importante na sua vida é Jesus. Não sei se você sabe, hoje nós temos um craque de 18 anos, brasileiro, que se chama Estevão. E esse menino pode dar tudo errado? Pode, mas ele hoje está sendo conhecido talvez como o novo Kaká. Não sei se você conhece o testemunho do Kaká, mas o Kaká era um crente que foi crente e tem sido crente até hoje. E ele glorificou a Deus mesmo sendo o melhor do mundo e andando num time que tinha Ronaldo Fenômeno, que nós sabemos o que o Ronaldo Fenômeno fazia. Não é? Roberto Carlos. Uma turminha bem da festinha. E o que tem chamado a atenção no Estevão é que ele é filho de pastores, baterista da igreja. E o técnico dele está apaixonado com ele, porque ele é um menino que é simplesmente dedicado ao Senhor e que todo dia entra no campo para dar o melhor dele. E não está nem aí para as festas e para a mulherada que está dando em cima dele. Pode dar tudo errado? Pode. Ele pode dizer, pode. Mas hoje nós temos esse exemplo desse menino. Ele está multimilionário, não está, gente? Todo mundo do mundo. Os meus meninos lá em casa querem ser Estevão hoje. Meus meninos já estão torcendo para o Chelsea por causa disso. Mas o que Jesus está falando é que não adianta você ser o melhor jogador do mundo de futebol, não adianta você acabar com o jogo, com seus dribles desconcertantes. Você precisa exalar Jesus. Eu não esqueço que aquele gestinho do Kaká, I belong to Jesus, eu sou de Jesus, foi feito no mundo todo e em países que o evangelho é proibido, porque não tinha como você negar aquele cara que fazia aqueles gols e fazia assim para Jesus. É isso que Jesus está falando. Com que roupa você tem desfilado? Você tem desfilado para mostrar as suas riquezas, o tanto que você é bom, o tanto que você é rico, ou você tem desfilado que Jesus é rei da sua vida, que você abre mão de tudo, que você vai se desgastando pelo evangelho e que você vive para Ele? Nós precisamos valorizar e preferir, buscar, vivermos a justiça e a santidade de Deus, em vez de nos preocuparmos com o sucesso nesse mundo. Nós precisamos de colírio. E o colírio é trocar a nossa visão humana, caída, ensimesmada, pela visão do Espírito Santo nas nossas vidas. Para enxergar o mundo como Deus enxerga. Para amar o mundo como Deus ama. Porque o colírio de Deus, ele abre os nossos olhos para a verdadeira espiritualidade. E aí Jesus fala, eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Gente, isso é incrível, é outro lugar que eu buguei, que eu parei. Porque o que acontece? Esses caras, eles estão perdidos, porque eles não sentem mais o amor por Jesus, porque eles não têm mais a compaixão que Jesus tem, mas Jesus sente amor por eles. Ele está a ponto de vomitar, mas ele quer segurar. Ele está a ponto ele tem ânsia, mas ele fala, eu quero te disciplinar, eu quero te chamar a atenção. E aí eu fui olhar essa palavra amor no grego. Porque normalmente, quando fala de amor de Jesus, usa-se uma palavra que chama ágape. E ágape é esse amor sacrificial. Esse amor que se entrega, esse amor que dá sem querer nada em troca. Mas a palavra amor aqui não é ágape, eu fiquei olhando para aquilo. Essa palavra é filéu. Filéu, quem é crente velho sabe que é o amor fraternal. É o amor entre amigos, é uma afeição, é uma ternura, é um carinho. Mas ele também era usado para o amor de um pai para um filho.
Sabe quando o pai disciplina o filho? O autor de Hebreus fala, se os pais do mundo, se você disciplina os seus filhos, quanto mais Deus vai disciplinar os seus filhos? Ele te ama muito mais que o seu pai. Então Jesus está falando que porque ele tem esse amor fraternal, então qual que é a pegada de Jesus nesse texto? Qual que é a linha que está nesse texto o tempo inteiro? Relacionamento verdadeiro com Jesus. Deixe de ser um cristão nominal e seja um amigo de Jesus. Converse com ele. Exponha as suas questões para ele. Peça direção para ele. Jesus vive, Jesus quer falar de você. Nossa religião não é a religião de um livro apenas, de um Deus distante, mas de um Deus presente, Emanuel, Jesus, o Deus conosco. Ele quer falar com você, ele quer se relacionar com você, ele quer o amor filéu, ele quer ser o seu amigo, e ele te disciplina, ele te repreende por causa disso. E a repreensão, ela mostra um problema, para nos convencer a agir, a mudar. Então ele está nos repreendendo, mas a disciplina, que é nos privar de algumas coisas, ela pode gerar em nós, em primeiro lugar, um despertar para olharmos para ele, e em segundo lugar, a disciplina, o sofrimento, ela vai nos tornar mais parecidos com Jesus, porque o ouro vai ser refinado pelo fogo. A nossa fé. Ele fala, seja zeloso, e é mais uma jogadinha, e no grego tem muitas jogadinhas de palavra. Essa palavra zeloso, eu não sei se você sabe aqui, ela significa zeloso, mas ela também é traduzida como ciúmes. E ciúmes também, em lugares, ele é traduzido de forma negativa, naquele ciúme mundano, aquele ciúme que a gente acha que é sempre ruim, de alguém que quer te possuir, que quer te segurar. Mas tem o ciúme de Deus, que é o ciúme santo. E a palavra zeloso também, ela é usada ali naquele adjetivo quente. A palavra quente ali, ela é zestos, ou seja, elas têm a mesma raiz. Ser quente, ser zeloso. Então, ser ciumento do jeito de Deus é você amar tanto a presença de Deus e a pessoa de Deus que você não quer perder. O que uma pessoa ciumenta faz? Ela tenta segurar a outra de tanto amor, né? É um amor tóxico? É. Mas o ciúme verdadeiro de Deus, que ele tem ciúme de nós, é para que nós possamos ser zelosos com esse relacionamento com Ele. Para que nós sejamos ciumentos de estarmos longe dele. Que nós precisamos de priorizar esse relacionamento e falar assim, se arrependa. E se arrepender é dar as costas para esse cristianismo nominal que nós temos vivido. Se arrepender é olhar para frente, mudar de direção e falar assim, eu vou caminhar para Jesus Cristo, eu vou caminhar para um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, não tem volta. Eu quero é Jesus e o resto é resto. Eu não sei se você lembra como Jesus se apresentou para essa igreja. Ele fala que Ele é o Amém, a testemunha fiel e a origem da criação. Sabe o que quer dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Amém quer dizer que aquilo que você falou aconteça. E sabe o que Jesus fala quando ele se apresenta como amém? Ele está falando que ele é a palavra final. Ele é o amém de Deus. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ele está falando que ele é a verdade absoluta, que ele é totalmente confiável, que ele é o Deus da verdade. Quando Jesus fala em verdade vos digo, que ele falou várias vezes, ali no grego ele fala amém, amém. Em verdade, porque a palavra amém no grego também pode ser traduzida como verdade. Amém, amém, eu te falo. Ele fala, eu sou o verdadeiro amém. E além disso tudo, eu sou a origem da criação. Eu sou o verbo que fez todas as coisas se tornarem vida. Para que você está adorando ouro? Para que você está adorando roupa? Para que você está adorando poder? Para que você está adorando as coisas criadas, se eu que sou o criador de todas as coisas? Eu sou a origem de toda a criação. Parem de adorar as coisas e as pessoas. Parem de olhar para a minha criação como se fossem deuses e me coloque o Criador de todas as coisas nesse lugar. Ele fala, né, se ele fosse mineiro, ele fala, presta atenção. Não é verdade? No mineirês, presta atenção. Uai, olha para esse trem de uma forma diferente. Eu estou à porta e bato. Gente, esse é um dos versículos mais loucos, porque ele é usado para evangelismo, né? Jesus está batendo na porta do seu coração, ele quer entrar, e não tem problema você usar isso no evangelismo, mas o contexto desse texto é, eu estou na porta da igreja. Ele está falando assim, olha, vocês estão cantando louvor aí dentro, vocês estão lendo a palavra, vocês estão fazendo a ceia, mas eu estou aqui do lado de fora. Eu estou fora da igreja, eu estou fora da sua vida. Você não tem relacionamento comigo, você não tem comunhão comigo. Imagina, gente, você chega na sua casa, está lá a luz acesa, o pessoal está ouvindo música, a família está lá jantando, rindo, e você está do lado de fora, trancado para fora, você não consegue entrar. Essa é a sensação, a casa é dele, a igreja é dele. E aí você começa a bater na porta da sua casa.
Mas Jesus foi expulso da sua vida, porque você quer saber só das regalias desse mundo. E eu não sei se você conhece essa obra de arte. Essa obra de arte, ela é a obra mais famosa e teologicamente rica que retrata essa cena. Ela se chama A Luz do Mundo. E ela chama The Light of the World, claro, né? É de um artista pré-rafaelita inglês que se chama William Holman Hunt, que viveu de 1827 a 1910. E o William Holman Hunt, ele demorou anos para poder fazer essa pintura. E quando ele apresenta essa pintura, os críticos vêm e falam assim: você ficou esse tempo todo fazendo essa pintura e a porta não tem maçaneta? A porta não tem maçaneta, William? Como assim? Você ficou esse tempo todo, você não sabe que porta tem maçaneta? Aí ele responde: não é um erro, é teologia. A porta do coração humano só pode ser aberta pelo lado de dentro. Eu vou ler de novo. A porta do coração humano só pode ser aberta pelo lado de dentro. Jesus não invade, ele é um cavaleiro, ele espera o seu convite. Gente, como que Jesus bate na porta? Ele bate na porta por meio da Bíblia. Ele bate na porta por meio de um sermão. Ele bate na porta por meio de um louvor. Ele bate na porta por meio de circunstâncias, doenças, promoções, situações difíceis, o ouro que refina, né? O fogo que refina o ouro. E aí ele fala: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E juntos nós vamos fazer uma refeição como amigos, como filéu. Gente, ele está do lado de fora, insistentemente. Ei, João, estou de fora da sua vida. Ei, João, olha para mim. Ei, João, ele está falando assim: olha, ninguém pode falar que ele não bateu na porta. Ninguém pode falar. É como se ele estivesse do lado de fora de noite, batendo na sua porta, querendo te acordar. Eu lembro uma vez que eu estava deitado, dormindo no meu apartamento, e alguém batendo na porta. Eu falei: gente, o que tem alguém 6 horas da manhã na minha casa? Misericórdia, Bela. Eu cheguei lá, tinham invadido nosso prédio, roubado as 4 rodas do meu carro, era meu vizinho. Ele me acordou. Eu não sei se você sabe, mas ele está trazendo a gente para essa responsabilidade de abrir a porta. Ele está falando assim: olha, se você ouvir a minha voz, se você pegar essa sua responsabilidade e ir levantar da sua caminha, que você está aí dormindo, levantar do meio dos seus prazeres, e levantar e andar pela sua casa, e ir lá na porta de entrada e abrir a porta, eu vou entrar. Abre a porta para mim, mas a responsabilidade de abrir a porta é sua. Eu não consigo abrir a porta do Joãozinho, eu não consigo abrir a porta do Pedro, eu não consigo abrir a porta da Maria, eu não consigo abrir a porta da Bela, eu consigo abrir a minha porta. Abra a sua porta, e aí eu vou entrar e nós vamos fazer uma refeição como amigos. Gente, no Oriente Médio, comer junto é um sinal de aliança. Comer junto quer dizer que você está dividindo a sua vida, a sua intimidade com aquelas pessoas. Você não sentava na mesa de qualquer pessoa. Sentar na sua mesa era a mesma coisa de estar lá na sua cozinha, na cozinha da sua casa, comendo com você, sabendo da sua intimidade. E Jesus está falando assim: olha, eu quero ter intimidade com você, igreja. E quando Jesus senta na nossa mesa, se você olhar em outros textos, ele deixa de ser o visitante e ele se torna um anfitrião. Ele parte o pão e dá graças. Ele entra, e ele transforma, e ele nutre, e ele ministra, e ele começa a ser o anfitrião. E nós começamos na nossa própria casa a entender que nós estamos na casa dele. Por quê? Porque ele nos comprou com preço de sangue, a casa é dele mesmo. Nós somos dele, então entregue para ele esse lugar de primazia na sua vida, de Senhor. Deixa ele sentar na cabeceira da sua mesa e fala assim: Jesus, só pedi os pratos, estou aqui para comer contigo. Ao vitorioso, ele vai se sentar comigo em um trono, em meu trono. E assim, como fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Ô, gente, o vitorioso, sabe quem que é? Porque não tinha um vitorioso naquela igreja, na verdade. O vitorioso é os que iriam ouvir essa mensagem e se arrepender. O vitorioso seriam as pessoas que iam se levantar e abrir aquela porta e mudar a sua vida. E ter sua vida transformada por Jesus. E o que vai acontecer? Vai sentar comigo no trono. A gente é incapaz de entender o significado disso, amém?
Mas se nós olharmos, por exemplo, para Gênesis, como nós somos corresponsáveis por toda a criação, nós vamos liderar toda a criação com Jesus. E a igreja que fica, a igreja que é mordomo, a igreja que lidera, a igreja que governa sobre toda a criação. Então nós não temos só um relacionamento íntimo, nós estamos ali junto com Ele em tudo. Inclusive no governo da terra, na Nova Jerusalém que vai descer. E a pergunta para a gente hoje é: como está o seu relacionamento com Jesus? Talvez você vai olhar para a sua vida agora, ou está olhando para a sua vida e você está falando: eu tenho tudo. Tenho carro, casa, carreira. Para que eu preciso de Jesus? Mas Jesus está dizendo para mim e para você, nesse texto, que o tudo que nós estamos achando que nós temos é nada. Que nós podemos ter conforto, e muito conforto, mas não temos uma verdadeira vida. E Ele está batendo na porta do nosso coração, na inquietude do nosso peito, nessa sensação de que nós temos tudo, mas falta alguma coisa dentro de nós. De que nós temos vivido o melhor, mas está faltando alguma coisa, tem um vazio. E Ele está falando assim: deixa eu entrar, que aí você vai ver o que é a verdadeira comida. Você vai ver o que é a verdadeira bebida. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas se você está distante de Jesus, ou se você não entregou a sua vida para Jesus até hoje, eu queria fazer uma oração com você. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, se todos nós pudéssemos fechar os olhos. E a oração é uma oração que nós nos arrependemos, que são 3 passos: arrependimento, acreditar e declarar que Ele é Deus, pedir para Ele entrar. Se você puder orar comigo, você vai orar assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu estou pobre, cego e nu. E eu te recebo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me dá a sua salvação. Transforma a minha vida. Me enche com teu Espírito Santo. Governa a minha vida. E eu vou viver para o resto da minha vida com o Senhor no centro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te falar que se você fez com todo o seu coração, o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida e vai transformar a sua vida. Começa um novo tempo, porque as vestes brancas já desceram sobre você sem você ver. E o seu coração vai começar a ser transformado, e nós estamos aqui, como igreja, para caminhar com você. Você pode nos procurar no final do culto e nós queremos te ajudar a começar a andar com Jesus no centro da sua vida. Agora, se você está morno aqui nessa manhã, porque morno é aquele que canta louvor, mas não vive a letra. Morno é quem vem para a igreja para consumir um serviço eclesiástico e não para servir o reino de Deus e a sua justiça. Morno é quem tem salvação, mas não tem fogo no coração. Não sei se você conhece o pastor Jonathan Edwards, que viveu o grande avivamento ali nos Estados Unidos. Ele disse que nós temos que ter luz na mente e fogo no coração. Eu não sei se você tem sido frio, trazendo refresco na vida das pessoas, quente, trazendo cura, fogo do Espírito Santo na vida das pessoas, ou se você é uma água morna, que não está trazendo nada na vida das pessoas que convivem com você. Mas nós vamos passar a ceia agora, e nós vamos cantar ao Senhor. Eu queria que você cantasse isso de verdade. Eu queria que você orasse, entregando a sua vida de novo para Jesus. Pedindo para Jesus tirar a mornidão do seu coração. Pedindo para Ele te usar. Pedindo para Ele te encher do Espírito. Pedindo para Ele encher o fogo no seu coração. Falando: Jesus, eu quero andar com o Senhor e agora tem que ser diferente a partir de hoje. Eu não quero mais ser como Laodiceia. Eu quero ser como Filadélfia. Senhor, perdoa a nossa autossuficiência. Perdoa-nos, Pai, quando achamos que a nossa conta bancária ou o nosso conhecimento teológico é o suficiente. Nós somos pobres, cegos e nus sem o Senhor. Hoje nós queremos comprar o Teu ouro, a Tua presença, o Teu reino, que é só por meio da fé. Abre os nossos olhos com o Teu colírio, como o Senhor abriu os olhos de Paulo na estrada para Damasco.
Entra na nossa casa, entra na nossa vida, a casa é sua, a mesa está posta, Jesus, vem ceiar conosco, vem nos alimentar, vem ser o centro das nossas vidas, vem ser realmente o dono da casa. Nós entregamos tudo ao Senhor. Enquanto nós passamos a ceia simboliza que Jesus fez tudo e nós não fazemos nada. Se você já entregou sua vida para Jesus, você pode ceiar. Se você se arrependeu dos seus pecados, você pode ceiar. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração.